Olha só esta rodovia nos Estados Unidos. Agora compare com esta aqui no Brasil. Reparou a diferença? A americana é construída em concreto. Enquanto isso, a brasileira é feita de asfalto, que não demora a se deteriorar. Você já parou para se perguntar por que o Brasil insiste em fazer estradas como se fossem uma gambiarra eterna, enquanto os americanos dirigem em autoestradas de concreto que parecem verdadeiras pistas de aeroporto? Pois é, essa comparação dói. Lá nos Estados Unidos, o concreto reina. Rodovias que duram décadas sem precisar de manutenção, mesmo enfrentando nevascas, calor de deserto e toneladas de caminhões passando dia e noite. Já aqui, a nossa realidade é outra. Quilômetros e quilômetros de asfalto que se transformam em crateras do tamanho de piscinas olímpicas depois da primeira chuva. E aí começa o ciclo sem fim. Tapa buraco, inaugura obra, desmancha em 3 meses, gasta mais dinheiro público e, claro, sobra pra gente no volante. Mais combustível queimado, suspensão arrebentada e aquela sensação de estar dirigindo num campo de batalha. Mas o que muita gente não sabe é que o Brasil sabe, sim, fazer rodovias de concreto. Temos técnicos capacitados, exemplos positivos e tecnologia disponível. Então, por que a gente continua nessa masturbação coletiva de repetir o mesmo erro? Porque dá lucro, meu amigo. Asfalto exige manutenção constante, contratos milionários, licitações suspeitas e aquele cheirinho de corrupção que todo brasileiro já reconhece de longe. E para piorar, em 2025, saiu um relatório polêmico mostrando que mais de 40% dos contratos de manutenção viária no Brasil foram considerados superfaturados ou desnecessários. E adivinha? Nenhuma grande empreiteira foi punida de verdade. Coincidência? Acho que não. Agora, antes de continuarmos, já vou pedir. Se você gosta de conteúdo polêmico e direto ao ponto, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que nosso trabalho tem relevância e merece ser mostrado para mais gente. E se você quiser apoiar ainda mais, use o Super Thanks aqui embaixo. Se não puder, sem problema. Comenta aí qual parte mais te chocou até agora. Só não deixa de comentar, porque sua interação é o que mantém esse canal vivo. E fica comigo até o final, porque a última revelação sobre por que o Brasil não copia os americanos vai te deixar impactado de verdade. E talvez até com raiva de nunca mais querer pagar imposto sem reclamar. Em 1919, um jovem oficial do Exército dos Estados Unidos, chamado Dwight D. Eisenhower, participou de um comboio militar que atravessou o país de Washington até São Francisco. A missão era testar se o exército conseguiria mover tropas de costa a costa por terra. O resultado foi um verdadeiro pesadelo logístico. Pontes quebradas, trechos intransitáveis, veículos atolados, atrasos e acidentes marcaram os quase 2 meses de viagem. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, Eisenhower teve outra experiência do tipo, mas dessa vez com um resultado positivo. Como comandante das forças aliadas, ele viu de perto a eficiência da Autobahn alemã, uma rede de rodovias largas, bem conservadas e integradas ao esforço de guerra. A rapidez com que os alemães movimentaram tropas e suprimentos por essas vias ajudou a moldar sua visão de que infraestrutura de transporte é parte da defesa nacional, da economia e do planejamento de longo prazo. Em 1953, Eisenhower assumiu a presidência dos Estados Unidos. 3 anos depois, ele colocaria em prática uma das decisões mais transformadoras do seu governo: sancionar a criação do Sistema Interestadual de Rodovias, um plano ambicioso que conectaria o país
com dezenas de milhares de quilômetros de estradas de alto padrão, pensadas para durar, integrar regiões e resistir ao tempo. Resultado? Funcionou tão bem que hoje os Estados Unidos têm uma das maiores coberturas de rodovias pavimentadas do mundo. Esse é um mapa das rodovias brasileiras. Agora olha este das americanas. É quase humilhação pública. A malha deles é 18 vezes maior. E só dá para manter esse nível porque lá as estradas não vivem pedindo tapa-buraco igual político em época de eleição. Se fossem frágeis, já tinha dado falência geral. O segredo? Pavimento rígido, feito de concreto. Esse nome não é à toa. Diferente do asfalto, que amolece mais rápido que político em CPI, o concreto não se deforma com o peso. Ele segura firme, distribui a carga e resiste muito mais. Não foi chute. Alemanha e Canadá também usam, e lá dura de 30 a 60 anos. Uma estrada que dura mais que casamento sem traição. A lógica é simples. Constrói bem, gasta menos depois. Você evita a meia palhaçada de obras todo mês, melhora o trânsito e ainda ganha logística confiável. Agora me diz, se a técnica existe e a vantagem é clara, por que o Brasil insiste no ciclo de asfaltar, remendar e repetir? Pois é, aqui, 99% das rodovias usam asfalto, o famoso pavimento flexível. Flexível até demais. Cada carro passa, ele cede e volta, tipo elástico velho. Funciona bem em ruas menores, mas em estrada com caminhão, vira rachadura e afundamento em meses. A estrutura é básica, uma base de pedras e terra socada, e por cima a camada asfáltica de 7 a 15 centímetros. É ela que aguenta pneu, calor, chuva e o peso dos nossos impostos. E é justamente essa parte que sofre primeiro. Então, se o asfalto é tão frágil, por que seguimos usando? Simples. É mais barato no começo. Sai rápido, parece milagre. Só que no fim das contas, o barato vira caro, igual comprar celular falsificado na 25 de março e esperar que dure 5 anos. Por isso, é a opção preferida para rodovias com prazos curtos ou recursos limitados. Além disso, o Brasil construiu ao longo das décadas uma cadeia produtiva consolidada em torno do asfalto. Construtoras possuem equipamentos específicos, como acavadoras e rolos compressores, e equipes inteiras são treinadas para esse tipo de pavimentação. Ao mesmo tempo, os projetistas e órgãos públicos também estão mais acostumados a trabalhar com esse modelo, o que torna todo o processo do projeto a execução mais padronizado e previsível. Então, o motivo para não fazermos estradas como os americanos não é a falta de conhecimento técnico, mas sim uma combinação de fatores históricos, econômicos e operacionais. O país optou ao longo das décadas por um modelo mais barato e rápido de implantar, que se encaixa melhor em ciclos políticos curtos e orçamentos apertados. Ao mesmo tempo, consolidou uma estrutura produtiva toda voltada ao asfalto, enquanto os Estados Unidos planejaram suas rodovias para durar décadas e reduzir custos ao longo do tempo. O Brasil seguiu priorizando soluções de curto prazo, ainda que isso custe mais caro no longo prazo. Então, na prática, a principal diferença entre uma estrada de concreto e uma de asfalto está na durabilidade. Enquanto o concreto pode alcançar 30, 40 ou até 60 anos de vida útil com pouco ou nenhuma manutenção estrutural, o asfalto tem vida útil estimada entre 8 e 12 anos. Mas, na prática, os problemas estruturais começam a aparecer bem antes. Em alguns casos, apenas 7 meses após a conclusão da rodovia. E essa diferença vem principalmente do comportamento estrutural de cada tipo. Diferente do asfalto, que concentra a pressão em pontos específicos e transmite essa carga diretamente para o solo,
O concreto distribui o peso dos veículos de forma mais ampla e uniforme. Essa distribuição evita fundamentos localizados, reduz o surgimento de trincas e garante mais estabilidade para a rodovia ao longo do tempo. Esse comportamento estrutural tem reflexo direto no consumo de combustível dos veículos. Quando o asfalto começa a deformar, mesmo que de forma quase imperceptível, os pneus enfrentam mais resistência. Esse esforço extra gera mais consumo de combustível, principalmente em veículos pesados. No concreto, como a superfície permanece estável por mais tempo, essa resistência é menor e, com ela, o gasto de combustível também. Além disso, o concreto oferece vantagens adicionais que muitas vezes passam despercebidas. Um exemplo é a temperatura da pista. Em dias quentes, o asfalto pode atingir até 65 graus Celsius. Já o concreto, por ser mais claro e refletir melhor a luz solar, costuma ficar em torno de 45 graus Celsius. Essa diferença reduz o calor irradiado para o ambiente, o que significa mais conforto térmico em áreas urbanas e menor formação de ilhas de calor. Outra vantagem é que o concreto permite uma iluminação mais eficiente. Por ter coloração clara, ajuda a refletir melhor a luz dos postes à noite. Isso significa que, em muitos casos, é possível usar menos iluminação artificial para manter a mesma visibilidade. Estudos indicam que o uso de concreto pode permitir a redução de até 30% na quantidade de postes de luz, gerando economia de energia e de manutenção. E o concreto também traz mais segurança. A rugosidade natural do concreto garante maior aderência dos pneus, o que se traduz em distâncias de frenagem menores e mais segurança em pistas molhadas. Por todos esses motivos, o concreto costuma ser usado em vias de tráfego pesado, como corredores logísticos, pista de ônibus e rodovias com grande circulação de caminhões. Nos Estados Unidos, esse tipo de aplicação é parte do planejamento desde os anos 50, e os resultados justificam a escolha. Mas o que mais impressiona nos americanos é que eles não fazem gambiarra que nem a gente. Desde os anos 50, quando decidem investir em algo, pensam em décadas, não em meses. E funciona? Já aqui no Brasil, a gente sempre vai pela solução mais barata do momento. Asfalto que vai rachar em 2 anos porque sai mais barato agora. E dinheiro parado na poupança, perdendo valor todo mês porque a gente acha que está seguro. Mas seguro de quê? De perder poder de compra todo o santo mês? De render uma mixaria enquanto o preço de tudo sobe? São mais de 33 quilômetros de estrutura pensada para durar, garantindo um transporte público mais eficiente, seguro e com menos custo de manutenção. Esses casos provam que dá para mudar, que o Brasil já tem caminho, mas parece que a gente prefere continuar tropeçando no mesmo buraco. Claro, ninguém espera que todas as estradas do país virem de concreto do dia para a noite. Até porque nem festa de aniversário a gente consegue organizar sem dar errado. Isso nem faz sentido. Mas a mudança pode e deve começar de forma estratégica. Nos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Canadá, o uso do concreto em rodovias segue critérios técnicos sérios, não o famoso critério do cunhado do deputado. Segundo a Federal Highway Administration, esse pavimento é perfeito para rodovias com tráfego pesado, lugares sem acesso fácil para manutenção, solos instáveis, climas extremos e obras que precisam durar décadas sem precisar de reza brava. O concreto pode custar mais no início, mas ao longo de 40 ou 50 anos exige bem menos manutenção. Isso significa menos obras emergenciais, menos interrupções e menos oportunidades de cortar fita em inauguração de remendo de asfalto.
Além disso, ele permite o uso de materiais reciclados e emite menos CO2 ao longo da vida útil da estrada. Traduzindo, dá para economizar dinheiro e ainda não fritar o planeta inteiro. Na Europa, rodovias como a A5 na Alemanha, a A10 na França e a I-34 na Bélgica estão lá há décadas, firmes e fortes, enquanto a gente aqui comemora quando um tapa-buraco dura até a próxima chuva. Esses países já provaram que funciona. Os americanos copiaram a ideia e hoje aplicam o modelo em suas estradas principais. E no Brasil? Temos conhecimento, bons profissionais, bons exemplos e até histórico. O que falta? Priorizar os corredores certos, como a BR-163, BR-364, BR-101 e BR-116. Sem falar nas rodovias privadas que, curiosamente, parecem durar mais que promessa de político em época de eleição. E se você achou absurdo o Brasil continuar apostando em asfalto enquanto lá fora o pessoal pensa em concreto e longo prazo, espera até ver como a gente constrói casa, devagar, caro e com gambiarra. Aqui a lógica é sempre pro agora. Lá fora, eles constroem pensando em décadas. Então, confere esse vídeo que tá na tela, clica aí que eu te espero em alguns segundos. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.